nós havíamos falado naquele anúncio que fizemos no videozinho sobre o livro do profeta Jonas, nós vamos abordar. Aí você pode deixar marcado aí se quiser. Depois nós vamos percorrer aí alguns textos, vou marcar ali. Tem que marcar lá, tem marcador. Marca Jonas, tem marcar Jonas. Comercial, tá. Porque daí nós vamos buscar umas referências, deixa marcado Jonas, vamos buscar as referências. Daí eu vou pedir que a irmã Rosemary, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Enquanto a irmã Rose busca essa mensagem de Marcos, 4:35 de Marcos. O irmão José vai para frente de Marcos, que é do Novo Testamento, né? Vai adiante, vai achar Atos, depois Romanos, e vai até achar a segunda carta de Pedro. É das últimas páginas do Novo Testamento. Não, aí é para ela. Você vai te dar uma mensagem. Não, você é Pedro, 2 Pedro 3:9. Deixa marcado Jonas e você vai lá no Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento, né? Aqui está Jonas, aí você vem para cá. Aqui tem Coríntios, aí vem vindo, você vai achar 2 Pedro. Olha aí que vai estar aí, 2 Pedro 3:9. Foi Tiago, foi a igreja, Tiago e Pedro. A primeira e a segunda. 2 Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro 3:9. 3:9. 3 ou 9. Isso. Aí você deixa marcado aí, lá está marcado Pedro tem Jonas. duas cartas, aí tem a primeira e tem a segunda carta. A primeira, Pedro. Está no primeiro. Está no primeiro ainda. Isso. Agora a segunda, qual é o capítulo? Capítulo 13, verso 9. Capítulo 13, verso 9. Daí é só aguardar aí, daí que você já vai ler. Isso, é só aguardar aí, daí que você vai ler. E você, irmão Celso, lá em 2 Reis, Velho Testamento. Velho Testamento. 2 Reis 14:25. Cada um fica com seu texto, depois eu vou pedir para ler. Então o meu era o 35? De Marcos, né? 4 de Marcos, 35 versículos. E você, meu bichinho, Romanos 8:35. Na Reis 14:25. Romanos 8:35. Você. Tá, eu vou ler aqui, que é no início de Jonas, pode deixar onde vocês marcaram, deixa como está, para não perder onde vocês estão. Só acompanhe com a audição do texto que eu vou ler. Se quiser lá onde está marcado, não perdendo a parte que foi solicitada, para depois voltar, não tem problema. Eu vou ler os primeiros versículos. Eu vou ler os primeiros versículos aqui de Jonas. E depois vocês vão ler essa parte, e depois vão se juntar a elas e fazer a dissertação. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. O irmão Celso lê a sua passagem de 2 Reis 14:25. Tá. Também este resistiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate
até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falará pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gateafer, que hoje Tem um na H época, aqui. Gateafer, que seria na época de Cristo Galileia. Tá, aqui nós temos uma representação de Jonas no livro de Reis. Referência dele é aqui o livro de Jonas, que não, estudos feitos não sabe quem foi que escreveu o livro de Jonas. Aqui falando a genealogia dele, a descendência dele, de onde que ele era, filho de quem? De Amitai, era um outro profeta. De onde que ele estava? O reinado era de Jeroboão II, ano mais ou menos 793 a.C. Essas são coisas teológicas, só para localização. Geográfica, Galileia. Ele estava na Galileia, lugar dele. Deus fala para ele ir para Nínive, levantar um clamor lá para que as pessoas que estavam naquela cidade arrependessem dos seus pecados. Os pecados eram muitos. Era feitiçaria, era idolatria, era promiscuidade, era avareza, era prostituição, era holocausto, era matança de criança. Tudo isso era que Nínive fazia. E Deus manda que ele fosse para lá, levantasse um clamor para que houvesse arrependimento daquele povo. Nínive ficava de Galileia, de onde ele estava, mais ou menos uns 600 quilômetros de distância, 600 a 800 quilômetros de distância, que daria mais ou menos 30 dias caminhando a pé, ou de montaria fosse reduzido para 25, 20 dias. Era a terra. O Mar Vermelho passava por Nínive, que representaria a capital da Síria, hoje Iraque. Então, só para localizar. Ele pega e desce para Jope, que fica mais distante do que Nínive. Jope é um porto no mar Mediterrâneo, hoje Tel Aviv. Para ir para Tarsis, representava a Espanha, para a Europa, 1.600 km de distância, o dobro da localidade dele para ir para um lugar. Agora, você lê Romanos 8, 35 e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Pois bem, nós temos em nossa alma, em nosso coração, a palavra de Deus. Nós já ouvimos essa palavra não é essa palavra. A palavra que já ouvimos lá atrás, outras vezes nos nossos encontros ou nos lugares, nas congregações para qual vocês vão, nas pessoas que você se reúne para falar e para ouvir a palavra, essa palavra verdadeira que entrou no coração e começou a libertá-los, começou a transformá-los. Paulo fala que nada vai separar esse amor agora, depois daquele encontro que ele teve. Antes alguma coisa eu separava, tinha alguma coisa que eu separava, era o pecado que eu separava, que eu distanciava, eram as coisas deste presente século que eu separava. Quando ele encontra com Cristo, nada mais agora me separa, nada mais. Pode vir o que vier, a morte, a nudez, o perigo, a espada, a fome, o frio, nada mais me separa desse amor. Aqui Jonas está fugindo da presença de Deus. Deus fala com ele está fugindo, ele está colocando uma separação, ele achando que uma distância geográfica vai separar de Deus, no pensamento dele. Ele se dispõe para ir para Tarsis, paga, entra no navio e vai adiante. Quando ele está dentro da embarcação, não se diz se foi no segundo ou no primeiro dia, levanta-se um maremoto, ventos fortes, e a embarcação está a perigo.
Como esses homens que estavam na embarcação tinham seus deuses estranhos, que não era o Deus de Israel, não era o mesmo Deus que Jonas orava, eles oram para os seus deuses pedindo que acalmasse aquela tempestade, fazendo sacrifício, fazendo holocausto, fazendo referência da sua fé em deuses estranhos. E nada cessava. O que aconteceu? De repente eles lembram que tem um dormindo no porão. Jonas está dormindo no porão. E quando há dormência deste homem no porão, quer dizer, eu estou me esquecendo, quero me esconder cada vez mais da presença de Deus. Ele falou para mim, eu quero ir para longe, não quero ir para essa cidade, para Nínive. Estou com medo, de repente eu vou para lá, vão me matar também, porque eles matam todas as outras pessoas, matam inclusive crianças, eu sou um estranho, vou chegar lá, o que vai acontecer? Ou será que eles vão se arrepender daquilo que eu vou dizer pelo mandado de Deus? Ele covardou-se e quis fugir da presença do Senhor e se esconde no porão, indo para um lugar bem distante. Eles, observando que havia uma pessoa estranha dentro do barco, que não era deles, vão lá e chamam ele, acordam ele. Mas como que é? O que há contigo? Está todo mundo aqui acordado, apavorado, e tu dorme? Estamos para perecer, o barco está para afundar. E aí agora você lê aquela passagem. E aquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Pode continuar. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Nós lembramos dessa passagem de Jonas e lembramos para nós hoje, nesse momento, que Deus ontem, Deus hoje, Deus eterno, sempre é o mesmo Deus, sempre será. Que o Deus dos milagres sempre fez a transformação, a cura, o milagre, sempre acalmou, sempre entrou com providência. Jesus Cristo estava junto com Deus, o Espírito Santo estava junto com Deus, eles estão sempre em consonância, sempre estiveram juntos. Quando Cristo vem em terra, o homem, verbo, se fazendo carne, Deus encarnado na pessoa de Cristo, ele passa por esse momento junto com seus apóstolos. E lá, quando aqueles homens chamam Jonas, invoca então o teu Deus, porque ele mesmo se entrega e diz: não, isso está acontecendo por causa de mim, porque o meu Deus mandou eu ir para tal lugar e eu fugi da presença dele. Mas por que tu fez isso? Me lance no mar que isso vai parar. Pode me jogar no mar que isso vai parar. E eles ficaram temerosos, né, de não fazer aquilo. Mas como? Se teu Deus é a única maneira de fazer com que isso pare, é tirar eu da embarcação. No nosso dia a dia, a pessoa de Jonas, que alguns é um livro histórico, para outros proféticos e para outros somente uma parábola, no sentido para nós, a gente traz: tira alguma coisa para o milagre acontecer. Por que tu está com o coração aflito, angustiado? Por que tu quer sair da presença do Senhor? Os olhos do Senhor contemplam os fiéis da face da terra e procura aqueles que sejam para que sirvam a Ele. Jonas era um escolhido. Tu te viu, se afastou e fugiu. Mas nada está oculto ao Senhor, nada. Naquele momento, quando ele é jogado ao mar, cessa a tormenta. E aqueles marinheiros seguem seu caminho para Tarse. Daí Deus
Aí eu entro na questão do pensamento, como se estivesse pensando como Deus, mas minha insignificância humana, terrena, muito pequena, se provém de dizer que eu agora estou imaginando o que Deus pensou. Mas na minha fraqueza, eu imagino então. Tu quer te esconder? Eu vou te esconder então. Manda um grande peixe para que engolisse ele. Aí eu vou te mostrar como é que se esconde. Engole ele, um grande peixe. Agora tu está oculto de mim? Não, ainda te vejo. Tu quer te esconder? Eu vou te esconder. Eu vou te guardar da minha forma e da minha maneira. 3 dias e 3 noites ele ficou dentro de um grande peixe, que Cristo fala em Mateus que é uma baleia. Refere-se a uma baleia. Quando ele fala da cidade de penitentes, de Betsaida, de Cafarnaum, Sidom. Mas quando os fariseus pedem para Cristo que desse um sinal, Jesus Cristo lembra para eles: olha, está aqui mais do que o rei Salomão, está aqui mais do que o profeta Jonas. No dia do juízo, os ninivitas vão se levantar porque se converteram com a pregação do profeta. E quem está aqui é eu sou. Eu sou o enviado. Quem está aqui vocês não estão crendo. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão e vão condenar vocês que não ouviram a mim, mas ouviram Jonas lá no passado. Os ninivitas, que era aquele povo pagão, aquele povo idólatra, aquele povo homicida, aquele povo que naquele momento, com a pregação de Jonas, lá na frente que a gente vai ver, ele se converte a Deus de Israel. Então Jesus fala na frente de Mateus que era uma baleia que oculta ele dentro do vento. E quando os discípulos ali, com a pequena fé que estavam, com o mestre junto da embarcação, a embarcação representa um anal grande ou pequeno, seja ela qual for, mas é a nossa passagem, é a nossa caminhada, é a nossa maneira de agir no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em família. Nós estamos dentro de uma barca. E se Jesus está nessa barca, e eu creio que Ele está nessa barca, Ele está atuando na tua vida, dentro da tua casa, dentro do teu lar, Ele não está oculto, porque é vivo e transparente a sua essência e o seu amor. Exala o perfume, e nós sentimos a presença dele. Então tu está dentro da tua casa, Jesus está nessa barca. Nas dificuldades que tu estás passando ou enfrentando, Jesus Cristo não está dormindo, Ele está acordado. Aí podemos lembrar de Pedro, em Atos 12, verso 4, verso 7, quando Herodes manda matar Tiago, ficou contente, parece que o povo se alegrou com a morte de Tiago. Pedro é levado para o cárcere, e quando era para ser morto no outro dia, o que Pedro está fazendo? Pedro está dormindo dentro do cárcere. Um anjo tem que acordar ele: Pedro, eu já abri as cadeias para ti. Tem que acordar o homem, porque ele estava descansado no Senhor. Tinha um grupo de pessoas que chamava-se a igreja, que é as pessoas que estão congregadas em Cristo, a igreja, oravam por ele incansavelmente. Recebe a petição, o anjo vai lá, cutuca ele: Pedro, tem que cutucar o homem está dormindo, está dormente. Não estou preocupado, eu sei a quem eu sirvo. Não era o momento dele. Mas que depois ele fosse crucificado, de cabeça para baixo, conforme o pedido que a história de Agostinho fala. Ele de cabeça para baixo foi crucificado com o pedido dele, que não era tão suficiente que nem Cristo para que fosse crucificado da forma como Cristo fora crucificado. Naquele momento ele está dormindo, tranquilo, porque sabia quem ia socorrê-lo. Aí nós temos uma dormência de um homem que está fugindo, está omitindo-se de fazer algo, que é um dormente que está se omitindo, se escondendo. Nós temos Cristo que está dormindo, descansando, porque ele era homem físico como nós, e descansando ele estava naquele momento na popa. A popa é descansando nos lugares da parte traseira da embarcação. Quando todos os marinheiros entram dentro de uma embarcação, saindo do porto, eles batem continência naquele lugar, para a bandeira que está fora. É um lugar de autoestima. É o lugar mais importante da embarcação para o marinheiro, é a popa. Jesus estava naquele lugar ali, que é o lugar mais importante, para onde os marinheiros ficam para bater continência para a bandeira quando se despedem do porto. Quando essas coisas acontecem, quando Pedro também estava descansando, dormindo, no momento que estava vendo um tumulto lá, que ia ser morto no outro dia, e acordado para sair, para ser livre.
Então as nossas dormências dos nossos dia a dias, nós temos que verificar qual é a dormência que eu tenho. Eu estou descansado no Senhor ou estou relaxando a minha vida? Estou fugindo daquilo? Estou me omitindo de fazer? Estou fazendo que não enxergo aquilo que estou vendo, que está nítido na minha frente, que posso alcançar a mão, que posso fazer? Estou fugindo daquilo que Deus está falando para mim, que fala no meu coração, na minha consciência, no íntimo da minha alma, daquilo que eu devo fazer para ajudar, porque nós pecamos por não fazer. Na omissão nós pecamos. No fazer errado também pecamos. Por ser afoito, talvez tropeçamos. Mas Deus conhece nosso coração, conhece, porque nós temos intimidade com Ele. E nesse momento, quando ele é lançado de volta para a terra, e aí não tem acesso, não tem mar até chegar em Nínive, como é que esse grande peixe vomitou ele na costa marítima? Foi na costa do Mediterrâneo, o mais perto de linha reta da costa do Mediterrâneo até Nínive era mais de 1000 quilômetros de distância. Aumentou a distância dele, o trajeto, aumentou os dias de caminhada. E dentro de um grande peixe, agora tu imagina quem é que gosta. Eu gosto de comer peixe, agora de limpar peixe eu não gosto, tá do cheiro. Agora imagina dentro do peixe o cheiro que tinha ali naquele dentro, as coisas horríveis que tinha lá dentro, outras carnes, outras putrefações, e é lançado fora depois. Daí ele vai. O que acontece lá? Conforme o mandato de Deus, ele prega por um dia, depois prega por 40 dias, e as pessoas vão se convertendo, até o rei chega a se converter, dizendo que os animais se atassem à boca dos animais e também fizessem jejum. Ele rasga suas roupas, lança cinza por cima do seu corpo, que é a tradição mosaica. E eles pegaram a tradição mosaica também de fazer o mesmo tipo de libação, de lançar cinza sobre o corpo, tradição dos antigos, para mostrar que estava jejuando. Até os animais foram proibidos de comer. Claro que isso é uma questão de época. Ele se apaixonou tanto pela palavra do profeta que até os animais, vocês também vão jejuar junto conosco. Ou seja, a conversão foi geral, mas uma conversão foi meio imposta. A conversão daqueles que escutaram, amém. Dos outros que não escutaram, foram impostas. Porque esse povo, 100 anos adiante, em 632, 612, eles foram derrubados. Vamos para lá que está chovendo.